Oi, minhas estrelas, que bom ter vocês aqui. Cristal acreditava em calma e rotina, até que Lavínia entrou como um incêndio que arrancou o chão debaixo dos pés dela. Entre a sede de ser escolhida e o medo de se despedaçar, seu coração grita por algo que nunca foi feito para durar. Já te disseram para não amar alguém que parecia errado, mas impossível de esquecer? Se sim, deixa o like e vem comigo, porque hoje você vai sentir o que acontece quando o desejo decide escrever o destino. Meu nome é Cristal, e até aquela noite eu acreditava levar uma vida calma, quase previsível. Sempre fui do tipo discreta, amante das cores suaves, dos gestos contidos, das conversas que não arriscam demais. Por isso, quando aceitei o convite de uma amiga para uma festa em seu apartamento, sabia que não era o meu lugar. Mas achei que poderia ser divertido sair da rotina, ouvir música, rir um pouco. Ingenuidade minha. O apartamento estava cheio, abafado pelo calor dos corpos, iluminado por lâmpadas amareladas e alguns fios de luz colorida improvisados na sala. O cheiro de vinho e perfume se misturava ao som de vozes altas e gargalhadas que pareciam não terminar nunca. Algumas pessoas dançavam no centro, com movimentos soltos, enquanto outras se espalhavam pelos cantos, conversando e bebendo. Eu me mantinha perto de uma estante, observando tudo de longe, com um copo nas mãos, apenas para não parecer deslocada demais. E foi quando a noite virou de dentro para fora. Lavínia entrou. Não entrou apenas no apartamento. Ela ocupou o espaço como se tivesse sido feito para ela. De repente, a música, a conversa e até as luzes pareceram mudar de intensidade. Os cabelos loiros platinados refletiam cada feixe de cor e seu olhar varreu o lugar com uma segurança que me paralisou. Não havia nada de tímido nela, caminhava como quem dita as regras de onde pisa. Os olhos dela encontraram os meus, e naquele instante tudo o mais perdeu o sentido. O som que antes me incomodava se tornou distante, como se o mundo tivesse apertado um botão de pausa. Meu coração disparou com tanta força que tive medo de que os outros percebessem. Era como se tivesse sido despida sem que uma palavra fosse dita. Como se ela tivesse visto em mim algo que nem eu mesma compreendia. Fiquei imóvel, sem saber se devia desviar o olhar ou enfrentá-la. Mas ela não desviou. Seu sorriso discreto parecia dizer que já conhecia o efeito que tinha sobre mim. E pior, parecia se divertir com isso. Enquanto todos continuavam rindo, dançando e conversando, eu já não fazia parte daquela festa. Estava presa no contraste dela, ousadia e mistério, firmeza e suavidade, tudo em um único corpo. E quanto mais percebia sua presença, mais sentia que meu mundo estava prestes a ruir. Meu peito queimava, minhas mãos suavam, e quando notei que ela começava a caminhar em minha direção, entendi que não havia mais saída. Naquele instante, eu soube. Ou eu corria, ou me perdia inteira nela. Eu tentei me convencer de que aquele olhar tinha sido apenas um acidente no meio da multidão. Talvez fosse reflexo das luzes piscando, do barulho ensurdecedor, ou até da taça de vinho que eu segurava sem beber. Mas quando ousei erguer os olhos de novo, Lavínia ainda estava lá, firme, atravessando a sala com a segurança de quem sabe exatamente aonde vai chegar. E pior, era em mim que ela mirava. As pessoas ao redor pareciam se abrir para sua passagem, como se obedecessem a um comando invisível. Meu coração acelerava a cada passo dela, e minhas mãos suavam, presas ao copo inútil. Eu queria parecer natural, mas meu corpo inteiro denunciava o contrário. Eu era um alvo fácil, e ela sabia disso. Ela parou tão perto que pude sentir o perfume quente que exalava de sua pele. Uma mistura de doce e amadeirado, feito para embriagar. Ficou ali por alguns segundos, me olhando de cima a baixo como se estivesse me estudando, e só então deixou escapar sua primeira frase, num tom baixo e rouco que quase se confundia com a música. Você não parece se encaixar aqui. Sorri sem graça, tentando dizer algo que mostrasse que eu não era tão suscetível quanto parecia.
Mas minha voz falhou e o que saiu foi apenas um riso curto, tímido. A verdade é que ela tinha razão. Eu não me encaixava. Nunca me encaixei em festas, nunca me senti parte daquilo. E agora, diante dela, minha inadequação parecia ainda maior. Ela se aproximou um pouco mais, inclinando a cabeça de forma provocativa. A mão dela tocou meu braço como se fosse por acaso, mas o gesto foi calculado. O simples roçar de seus dedos incendiou minha pele, espalhando um calor que subia pelos ombros e queimava no rosto. O barulho da festa desapareceu por completo. Não havia mais música, nem vozes, nem gargalhadas. Só o toque dela. Eu tentei me mover, dizer alguma coisa, mas fiquei imóvel. Era como se meu corpo tivesse sido capturado por um feitiço que não admitia resistência. Ela sorriu de lado, satisfeita com a minha rendição, e inclinou-se mais, deixando seus lábios perigosamente próximos ao meu ouvido. "Gosto de quem não sabe o que fazer", sussurrou, cada palavra arranhando minha pele. Um arrepio percorreu minha espinha e eu soube, sem sombra de dúvida, que já não tinha escolha. Eu estava entregue e ela sabia disso. O toque dos dedos dela ainda queimava na minha mão quando recuou apenas o suficiente para me observar melhor. Seu sorriso era um enigma, uma mistura de desafio e promessa. Senti que estava prestes a atravessar uma fronteira invisível e que ela tinha total consciência disso. "Está muito cheio aqui dentro", disse, inclinando-se para que apenas eu ouvisse. Sua voz era baixa, grave, quase um sussurro. "Vem comigo, Cristal." Ela não esperou minha resposta. Apenas se virou em direção à sacada do apartamento. E eu, como se estivesse amarrada a ela por um fio invisível, a segui. O som da música e das conversas se misturava às nossas costas, abafado pela porta de vidro que se fechou quando Lavínia a deslizou com um gesto lento. Do lado de fora, o ar era fresco e suave, um contraste quase cruel com o calor e o barulho da sala. A sacada não era grande, mas bastava para caber nós duas, sozinhas, iluminadas apenas pelas luzes da cidade ao longe e pelo brilho tímido da lua. O coração batia mais forte. Não pelo cenário, mas porque agora não havia distrações, não havia público, não havia desculpas. Só nós. Ela se encostou na mureta, cruzando os braços e inclinando o corpo de um jeito natural, mas carregado de poder. Seus olhos me prenderam outra vez. "Você não está acostumada a ser escolhida, está?" perguntou, a voz calma, como se já soubesse a resposta. Meu silêncio foi uma confissão. Mordi o lábio, incapaz de sustentar o olhar, mas também incapaz de me afastar. Era como se ela estivesse descascando camadas minhas apenas com a presença, revelando segredos que eu nunca havia contado a ninguém. Ela se aproximou devagar, até que nossos ombros quase se tocaram. O frio da noite contrastava com o calor que irradiava do corpo dela. Quando levantou a mão para afastar uma mecha do meu cabelo, o gesto pareceu simples, mas em mim explodiu como um choque elétrico. A respiração dela roçou meu rosto e eu me vi trêmula, dividida entre fugir para dentro ou me perder ali, ao ar livre, sob o olhar da lua. Ela não me deu ordens, não me empurrou, não exigiu nada. Apenas ficou ali, a centímetros de mim, esperando que eu aceitasse o convite não dito. E sem perceber, aceitei. Aceitar aquele convite era me despir de tudo o que eu conhecia. E foi exatamente o que fiz. Na sacada, apenas o vento leve e o brilho distante das luzes competiam com a presença de Lavínia. Eu não sabia para onde olhar. Para a cidade que se estendia abaixo ou para os olhos dela, que me cercavam como muralhas invisíveis. No fundo, não havia escolha. Tudo em mim gravitava em torno dela. Ela se inclinou um pouco, apoiando o braço na mureta, e a proximidade deixou meu corpo em alerta. Eu podia sentir o calor dela, misturado ao frio da noite, e essa mistura me enlouquecia. Era um contraste tão intenso quanto a própria, firme e suave, quente e fria, distante e avassaladora. Ela não disse nada, apenas me encarou, até que eu quase implorasse por um gesto, qualquer gesto,
que me libertasse daquela espera insuportável. Então, devagar, passou a ponta dos dedos pelo meu rosto, descendo até o queixo. Aquele toque, tão leve, arrancou um suspiro que não consegui conter. Eu me odiei por parecer rendida, mas ao mesmo tempo desejei ser tocada mais uma vez, de todas as formas possíveis. Cristal, ela sussurrou, e ouvir meu nome em sua boca fez meu corpo inteiro estremecer. O sorriso dela denunciava que havia percebido, e antes que eu pudesse me recuperar, ela se aproximou de vez. O primeiro beijo foi um choque, uma vertigem que percorreu minha pele inteira. Não havia espaço para hesitação. Seus lábios vieram quentes, intensos, seguros, como quem toma o que deseja sem pedir permissão. Minha mão tremeu ao tocar sua cintura, e o corpo dela reagiu colando-se ainda mais ao meu. Era como estar entre dois extremos, o mundo que eu conhecia e o abismo que ela me oferecia. O beijo se aprofundou, e cada movimento da boca dela parecia roubar um pouco mais do ar dos meus pulmões. Eu me entregava sem reservas, sem planos, sem medo. Só havia o agora, o toque dela, o sabor dela, a sensação de que estava sendo arrancada da vida que conhecia e jogada em uma nova, feita apenas de desejo. Quando suas mãos deslizaram pela minha cintura, firme e lento, senti meu corpo responder como se tivesse esperado por aquilo desde sempre. Era viciante, devastador, irresistível. E eu sabia, a partir daquele instante, já não havia volta. O beijo na sacada me deixou em brasa, como se o vento da noite fosse incapaz de apagar o fogo que ela havia acendido em mim. Eu ainda tremia quando Lavínia segurou minha mão com firmeza. Não houve palavra alguma, apenas o gesto que me arrastou de volta para dentro. Passamos pela sala como sombras, enquanto a música e os risos continuavam atrás de nós. E então, a porta do quarto de hóspedes se fechou, e tudo se calou. Não houve pausa. Ela me encostou contra a parede com a mesma fome que começou lá fora, e seus lábios tomaram os meus outra vez, mais profundos, mais quentes. Meu corpo respondia, arqueando-se contra o dela como se a esperasse há séculos. O calor da sua pele queimava por cima da roupa, e cada movimento nos aproximava do ponto sem retorno. Quero sentir você inteira, Cristal. A voz dela veio baixa, quase um rosnado, carregada de uma urgência que atravessou minha pele. Quando suas mãos deslizaram pela minha cintura e percorreram meu corpo com firmeza, senti o mundo desmoronar ao meu redor. Era como se cada toque fosse um golpe certeiro contra a fortaleza que eu passei a vida erguendo. Eu não sabia se queria conter ou implorar. Mas no fundo, eu já sabia. Eu pertencia ao momento, e o momento era dela. Fomos caindo na cama entre risos curtos e suspiros longos. A intensidade do beijo se transformou em carícias que me arrancavam o ar, me desfaziam em pedaços e me reconstruíam em formas que eu jamais conheci. O quarto pequeno parecia incapaz de conter o turbilhão que tomava conta de nós. Era mais que prazer físico. Era descoberta, era vertigem. Cada suspiro arrancado de mim soava como confissão, cada gemido como uma oração murmurada ao desconhecido. Eu não guiava nada, apenas me deixava levar, como um rio arrastado pela correnteza, sabendo que não queria ser salva. O tempo se dissolveu. Não havia relógio, não havia festa, não havia nada além dela me tomando em ondas, até que eu já não sabia onde terminava meu corpo e começava o dela. Eu me vi desejando mais, mesmo quando ainda estava perdida na intensidade da primeira vez. E foi nessa noite, entre sombras e febre, que percebi, eu já não tinha volta, ela se tornaria o meu vício. Depois daquela primeira noite, tudo em mim mudou. Era como se Lavínia tivesse deixado uma marca invisível no meu corpo, uma febre que não me abandonava. Eu acordava pensando no gosto da boca dela, na firmeza de suas mãos, no jeito como me olhava, como se pudesse atravessar minha alma. Qualquer tentativa de voltar ao meu cotidiano simples era inútil. Cada gesto, cada lembrança me arrastava de volta para ela. Nossos encontros se tornaram segredo e necessidade.
Bastava uma mensagem curta, um olhar atravessando uma sala cheia de gente, e eu já sabia que não resistiria. Às vezes acontecia em corredores, outras em quartos fechados, sempre com a mesma urgência de dois corpos que se reconhecem no escuro. Ela não precisava pedir nada. Meu corpo já atendia antes da boca pronunciar. O que mais me enlouquecia era a forma como ela parecia dominar o tempo. Sabia exatamente quando se aproximar, quando recuar, quando me provocar até quase perder o ar. Eu era guiada pelo ritmo dela, como se tivesse me tornado um instrumento tocado por mãos experientes. E cada vez que me entregava, saía mais faminta, mais dependente. Havia noites em que eu jurava que não iria. Dizia a mim mesma que precisava respirar, recuperar o controle, voltar a ser quem eu era antes. Mas bastava ouvir sua voz, sentir o toque rápido de seus dedos na minha pele, e toda a resistência desmoronava. Eu corria para ela como quem corre para o vício que promete prazer e destruição na mesma dose. Ela parecia saber do poder que tinha sobre mim. Seus sorrisos carregavam uma provocação silenciosa, como se dissesse: eu sei que você volta, sempre volta. E eu voltava, sempre. O pior é que não me envergonhava disso. A cada entrega, sentia-me mais viva, mais inteira, mesmo que a lucidez me alertasse de que havia perigo em amar assim. O desejo que antes me assustava agora era minha bússola. Eu não pensava em certo ou errado, apenas na necessidade urgente de estar dentro daquele calor de novo. Era um fogo que não se apagava, que me consumia mesmo à distância, e eu já não sabia se queria me libertar. E foi nesse fogo que descobri. Ela não era apenas uma paixão, era a febre que corria no meu sangue. No começo, eu me convencia de que bastava. Dizia a mim mesma que os encontros roubados, as noites em fogo e o segredo que nos envolvia eram suficientes para me manter inteira. Mas a mentira começou a desbotar. O desejo me preenchia e, ao mesmo tempo, cavava espaços dentro de mim que doíam quando Lavínia sumia. Ela chegava como tempestade, de repente, intensa, me arrancando do chão. Depois vinha a ausência. Eu encarava o celular como quem vigia uma janela. Aprendi a reconhecer o som da mensagem dela antes mesmo de escutar. E aprendi o peso de quando não vinha. Quando voltava, bastava um olhar para me dissolver. Era fácil confundir febre com amor quando o calor dela acendia cada parte de mim. Mas aos poucos, a noite começou a me cobrar o dia. Eu queria mais do que sombras. Queria manhãs, risos sem segredo, passos lado a lado na luz. Queria perguntar: fica? Sem sentir que isso a empurraria para longe. Ela, porém, vivia à beira do abismo, onde tudo é agora, tudo é chama, nada é promessa. Quando toquei nesse assunto, ela riu baixo. Não de mim, mas da ideia de vida mansa, e me calou com a boca. Eu cedi por costume e desejo, mas, pela primeira vez, o beijo trouxe um gosto de falta. Foi então que entendi, não era ausência de sentimento, era excesso de fuga. Eu buscava raiz, ela só conhecia asas. O contraste, que antes me fascinava, começou a arranhar por dentro. As mesmas mãos que me incendiavam deixavam, ao partir, um frio que nenhuma lembrança aquecia. A claridade invadindo a janela me encontrou acordada. Lavínia dormia, linda e longe. Percebi que eu estava aprendendo a medir o amor pelo que faltava entre uma mensagem e outra, e que esse cálculo me diminuía um pouco toda vez. E naquela manhã entendi. Já não nos unia o que queimava à noite, mas o que amanhecia em vazio entre nós. Havia um peso no ar que nem o calor do corpo dela conseguia dissipar. Estávamos lado a lado, mas eu sentia como se houvesse um abismo entre nós. O desejo ainda pulsava, mas agora vinha acompanhado de perguntas que ela nunca respondia. Eu já não queria apenas o fogo da noite. Queria a clareza do dia. E essa diferença crescia entre nós como uma rachadura inevitável. Foi numa madrugada que a verdade se impôs. Havíamos acabado de viver um momento intenso de entrega, e o silêncio que deveria ser repouso se tornou insuportável. Juntei coragem e deixei escapar em voz baixa: eu não aguento mais ser só um segredo.
Ela fechou os olhos como quem recebe um golpe que já esperava. Ficou quieta por longos segundos, depois se levantou da cama, caminhou até a janela e acendeu um cigarro que nunca terminou. A fumaça desenhava fantasmas no ar e eu sentia cada um deles atravessar meu peito. Eu não sei ser diferente, Cristal, ela disse sem me olhar. Sua voz era firme, mas carregava uma tristeza que me despedaçava. Eu não posso te dar o que você espera. Aquelas palavras caíram sobre mim como chuva gelada. Eu quis discutir, insistir, dizer que ela estava errada, que poderíamos encontrar um caminho, mas não encontrei força. Era como lutar contra o vento. Ela sempre escaparia. Ela voltou para perto de mim, segurou meu rosto entre as mãos e me beijou com a mesma intensidade de sempre, como se aquele fosse o último beijo. E eu soube, no fundo, que era. Havia urgência, havia dor, havia despedida em cada gesto. Eu chorei calada, enquanto ela me envolvia como se quisesse gravar minha pele na memória. E talvez quisesse, talvez fosse a forma dela de amar, em explosões que não conhecem continuidade. Quando Lavínia se afastou, senti um vazio imediato, como se tivessem arrancado algo vital de dentro de mim. Ela se vestiu sem dizer nada, abriu a porta e, antes de sair, me lançou um último olhar. Havia ternura ali, mas também a certeza de que não voltaríamos a ser as mesmas. Fiquei sozinha no quarto, com o cheiro dela ainda impregnado no ar, como prova de que tudo havia sido real. Mas o real não era suficiente para me manter inteira. E mesmo partindo, ela deixou em mim um incêndio que jamais se apagaria. Os dias depois dela foram longos e cinzentos. Eu tentava me convencer de que a vida podia voltar a ser como antes, simples, previsível, tranquila. Mas a verdade é que nada voltava. As cores suaves do meu guarda-roupa pareciam pálidas demais. Os gestos contidos pequenos demais. Havia momentos em que eu quase acreditava que estava bem. Saía, sorria, respondia conversas automáticas. Mas bastava uma lembrança, um cheiro parecido com o perfume dela, ou a visão de cabelos claros cruzando a rua, e tudo em mim desmoronava outra vez. A falta me atingia como uma vertigem repentina. As noites eram as piores. No escuro, eu ainda sentia o peso do corpo dela sobre o meu, o gosto dos beijos que me roubavam o ar, o calor que me incendiava até o último fio de cabelo. Eu acordava suada, confusa, estendendo a mão para um espaço vazio ao meu lado. Era cruel, mas também era a certeza de que aquela paixão havia deixado marcas profundas demais para serem negadas. Com o tempo, percebi que a ausência dela não era apenas vazio, era também memória. Ela me acompanhava nas pequenas coisas, na forma como eu prendia o cabelo, no gesto de tocar os lábios sem perceber, no hábito de olhar para o celular antes de dormir, como se ainda houvesse chance de uma mensagem aparecer. Eu carregava Lavínia nos detalhes, e isso doía mais do que a própria despedida. E, no entanto, em meio à dor, havia algo novo. Eu me descobria mais forte do que imaginava. Se antes eu era apenas alguém que buscava estabilidade, agora sabia o que era viver uma paixão que transformava. Eu estava partida, sim, mas também mais consciente de mim mesma. O vazio deixado por ela era também um espelho, mostrando o quanto eu havia mudado. Demorei a aceitar, mas entendi. Alguns amores não se apagam com o tempo. Eles permanecem como marcas invisíveis, não para nos ferir, mas para nos lembrar de que fomos capazes de sentir com intensidade. E foi no peso da ausência que percebi. Ainda havia algo em mim sobrevivendo. O tempo avançou como um rio teimoso, levando embora a correnteza mais violenta da dor, mas deixando marcas visíveis nas margens da minha pele. Descobri que esquecer não era possível, e talvez nem fosse desejável. O que me restava era aprender a conviver com a ausência, a transformá-la em lembrança, a dor em memória. Com o passar dos dias, compreendi que sobreviver não significava apagá-la de mim, e sim descobrir como seguir respirando com a marca dela tatuada na alma. Comecei devagar. Nos primeiros dias, cada gesto ainda era atravessado por ela. O reflexo no espelho que parecia procurar seu olhar,
a maneira como eu prendia o cabelo, até o simples hábito de segurar um copo. Tudo me lembrava ela, mas aos poucos percebi que podia vestir novas cores, falar em outros tons, respirar de outra forma. Não era para esconder a presença dela, mas para redescobrir a minha. Foi nesse processo que entendi. Eu já não era a mesma Cristal que entrou tímida naquela festa. A chama que ela acendeu em mim havia me transformado para sempre. Lavínia não tinha sido apenas um amor. Ela foi um clarão repentino, um choque, uma revelação que iluminou cantos de mim que eu nem sabia que existiam. Amá-la foi me perder e me encontrar ao mesmo tempo. Perdi a ilusão de que a vida se sustenta só em estabilidade, mas ganhei a consciência de que viver é também se permitir arder, mesmo quando se sabe que o fogo vai deixar cicatrizes. Ainda sonho com ela, às vezes. Nos sonhos, seus olhos ainda me atravessam, sua boca ainda me prende, seu perfume ainda paira no ar. Mas, ao acordar, já não choro. Sorrio, porque compreendo. Algumas paixões não vêm para durar, mas para revelar quem somos quando queimamos. O amor dela não ficou, mas deixou em mim a coragem de existir inteira, de não aceitar mais uma vida morna. Hoje caminho sem medo da vertigem. Aprendi que não preciso apagá-la de dentro de mim, porque sua marca não me diminuiu, ela me forjou. O fogo que ela acendeu não me destruiu, me moldou. Alguns amores não ficam, mas nos reinventam. E foi isso que Lavínia fez comigo. Me incendiou para que eu aprendesse a renascer. E aí, estrelas? Vocês gostaram desse desfecho? Cristal e Lavínia mostraram que até os amores que despedaçam também podem nos forjar por dentro. Quantas vezes você já carregou alguém na memória, mesmo depois da despedida? Conta nos comentários. Você teria escolhido ficar, mesmo sabendo do risco? Se essa história mexeu com você, inscreva-se e ative o sininho para mais histórias de amor intenso, secreto e transformador. Te espero nos comentários e no próximo vídeo.